Olá, galerinha angelical! Estamos aqui no nosso dia 17 da nossa jornada de 40 dias do nosso plano da prosperidade. Você que está começando hoje, você pode acompanhar e se juntar a gente a qualquer momento através do nosso blog, que é planoprosperidade.blogspot.com. Todas as vezes que a gente termina o live, já vou botando o Rafa aqui, a gente adiciona o link do blog para você conseguir entrar. Trazer o Rafa. E se você não está conseguindo abrir os posts, desce os posts até o final da página, os últimos posts, e você vai ver. Oi, Rafa. Oi, Liv. Oi. E daí você vai ver, visualizar a versão de web. Daí você pode comentar, você pode abrir, você pode escrever e participar junto com a gente. A qualquer momento você pode entrar no blog e acompanhar. Contanto que você faça 40 dias, você pode acompanhar em qualquer momento. E aí, Ravi, como tá de fim de semana? E aí, Liv? Tá, tudo bem, tudo certo. Eu, E o seu? já, a vida de mãe de gato, já coloquei meu primeiro arranhão Ai, hoje. beijo no cu. Eu vivo arranhado com as minhas também. Mas é tudo, é amor. É, amor. Ela fica toda É assim amor. quando eu tô fazendo carinho dela, que ela me agarra. Nossa, E a massaginha que ela faz tem unha, né? Então é tem. aquela coisa que vai garrinhas. Então, a gente tava falando que é legal trazer exemplos positivos, né? Aí eu tava olhando no próprio livro que a gente indicou para vocês. Tem um exemplo muito legal que eu queria contar para vocês. São cartas que o John Randolph Price recebeu, né? Então, tem vários ali. Quando você tiver com o livro, você vai ver. Mas olha só essa que legal. Eu planejei escrever essa carta somente no fim do meu tratamento de prosperidade de 40 dias. Ainda estou no 35º dia. Mas com a experiência deste último fim de semana, aliado ao fato de que, enquanto estou aqui postando essa carta no centro da cidade, vou ao banco para saldar o pagamento de minha casa. Senti-me segura em afirmar que caminho na direção certa. Olha só, a pessoa estava no dia número 35, 35º dia, e ela estava pagando a casa, quitando a casa dela, por um dinheiro milagroso que aconteceu. Mais uma coisa, essa recente prova concludente acontece 7 meses contados do dia em que eu fui apresentado à verdade. Portanto, para aqueles que eu encontro por acaso e que parecem estar esperando pelo distante dia em que vão receber sua iluminação, quero afirmar que hoje é o dia, nem depois de X número de livros, tampouco X número de gurus. Então, você pode conquistar essa mesma coisa agora. E tem vários outros testemunhos lá, por isso que o livro assim não tem como substituir. Aqui a gente está dando suporte dos 40 dias para ficar mais divertido e aumentar a egrégora, mas é muito importante que você leia o livro. E ele também sugere algumas coisas que eu achei legal, que a gente chega agora, está quase no meio do plano, hoje é o dia 17, olha que legal. Então a gente já está bem no meio do plano. Então eles pedem para a gente perguntar algumas coisas, tem várias questões para você perguntar para si mesmo. Então pensa nessas duas só que eu peguei hoje. Meu interesse, pergunta isso para você mesmo. O meu interesse principal até aqui é perceber a presença divina ou resolver alguma situação financeira? Então, por que você está fazendo o plano? Porque essa sua resposta também vai indicar o quão bem sucedido o plano vai ser, porque o seu interesse principal precisa ser se reconectar com Deus, não barganhar com o universo, que nem o Rafa sempre fala. A outra questão é: você tem se dedicado um tempo diário para meditar no espírito interior como a fonte da sua prosperidade? Lembra, a gente vê tantos lugares que não precisa ficar muito tempo, nem que você consiga dedicar só 10 minutos quando você acorda ou antes de dormir. Fica 10 minutos se conectado só para sentir, sem ter nenhuma pretensão do que vai acontecer. E sente aquela presença em você. Tem aquela história da Esther Hicks, por exemplo, que ela canaliza o Abraham, ela só meditava 10 minutinhos por dia, e daí começou a acontecer as coisas, né? Então vai sem aquela pretensão que as coisas acontecem para você. É verdade. Quer falar alguma coisa antes da frase ou espera para depois?
Não, pode falar a frase primeiro, depois eu vou complementar. Então vamos lá para nossa frase. A consciência divina eu sou está sempre expressando sua verdadeira natureza de abundância. Isso é responsabilidade dela e não minha. A minha única responsabilidade é estar consciente desta verdade. Portanto, eu estou totalmente confiante em soltar e deixar que Deus apareça como a suficiência total e abundante em minha vida e nos meus negócios. Segunda vez, a consciência divina eu sou está sempre expressando sua verdadeira natureza de abundância. Isso é responsabilidade dela e não minha. A minha única responsabilidade é estar consciente desta verdade. Portanto, eu estou totalmente confiante em soltar o let go gostoso que o Paulo É que o fala. Paulo fala. Deixar que Deus apareça como a suficiência total e abundante em minha vida e os meus negócios. Então, não tentar controlar em como que Deus vai aparecer na sua vida. Deixar fluir que Ele vai mostrar a abundância dele. É só a gente não controlar. Exatamente. E além de não controlar, tentar controlar, é não ficar forçando as coisas a acontecerem. Essa frase lembra muito que a gente não tem que se desesperar atrás do nosso suprimento e ficar buscando pessoas, lugares que talvez possam trazer pra gente dinheiro ou alguma outra forma de suprimento que você esteja precisando nesse momento. Mas que essa responsabilidade de fazer as coisas acontecerem e do como as coisas vão acontecer é com Deus, não é com a gente. A nossa única responsabilidade realmente é estarmos conscientes dessa verdade, que é a responsabilidade do Pai Celestial, o como as coisas vão vir na sua vida e quem vai trazer para você. E se você corre atrás, tenta forçar as coisas a fluírem, ai, não, vou conversar com tal pessoa, que talvez aquela pessoa me dê o dinheiro que estou precisando, você vai estar dando poder para aquela pessoa, porque você vai estar esquecendo que a sua fonte única é Deus. Você vai estar ali tentando buscar alívio no plano do mundo dos efeitos. E toda vez que você busca alívio no mundo dos efeitos, você bloqueia o fluxo da prosperidade dentro de você. Você se desalinha com a fonte, porque você está tentando buscar a sua forma de se saciar no homem, no mundo material, não no seu Deus interior. E quando você está conectado com Deus, as coisas elas simplesmente vêm para você. Eu lembro que acho que na terceira vez que eu fiz o plano da prosperidade, aconteceu uma coisa muito legal. Eu estava dormindo de manhã e eu fui acordado com um telefonema de uma pessoa querendo leitura de anjo, assim, para ela, para a esposa, para a mãe da esposa e para o pai. Então, assim, foi querendo marcar 4 atendimentos de uma vez só, assim, em dias diferentes. E isso foi num sábado de manhã, acho que era 10, 11 horas da manhã. Acordei com o telefonema, eu estava até meio dormindo. Eu, oi, quem tá falando? Eu nem lembrava mais que eu tinha atendido essa pessoa. Acho que eu tinha atendido essa pessoa há uns 3 anos atrás. E essa pessoa apareceu do nada. Então, foram ali... Eu lembro que ele fez depósito direto na conta, então foram R$ 400 no mesmo dia, no sábado, que ele depositou ali por transferência. E daí na semana seguinte eu fiz o atendimento um de cada vez. Então veio do nada, eu não estava nem esperando. Eu acordei com esse telefonema. E o espírito faz essas surpresas. O John Randolph Price fala muito isso no livro. Pra gente deixar que o espírito faça as suas surpresas magníficas. Então deixa Deus agir, não fica tentando procurar de onde que vai vir, porque Deus sempre traz o seu suprimento de lugares imaginados e inimaginados por você, porque a fonte ela é ilimitada. Deus sabe 1000 vezes, ilimitadamente melhor do que a gente. E toda vez que você tenta buscar seus suprimentos de algum lugar, você vai fechar o seu contato com a sua real conexão divina, que é Deus. E também, pode falar, Não, eu pode só ia falar. complementar alguma coisa. Eu tinha puxado uma cartinha do baralho de Pak Chopra mesmo, que fala assim: eu estou livre do medo, não importa qual seja o desafio. Daí atrás da cartinha diz assim: quando eu estou livre do medo, eu posso seguir adiante na vida, imune ao que os outros pensam de mim e imune ao que está acontecendo ao redor também.
Não importa qual seja o seu desafio, o que você esteja passando nesse momento. Se você se libertar do medo, você vai começar a ver a luz entrar na situação. O comecinho da solução do problema vai começar a surgir para você. Saia do medo, tem que se libertar do medo. Como ele diz pra gente nas apometrias, se você está com um problema financeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é se libertar do medo. Se libertando do medo, você entra em contato com a causa de tudo. Quando você está em contato com a causa de tudo, não existe mais o medo, só existe você. Você e você, que é você e Deus. É o ser em ação. E a nossa ansiedade também, né? A melhor Uhum. oração que existe também, a gente pode até dizer preferências para Deus, mas a melhor oração que existe, a gente fala assim, isso ou algo melhor, Deus. E muitos dos autores, quando eles estão fazendo aquela visão, né, o quadro de visão, que colocar as fotos do que você quer para visualização, eles escrevem em cima, isto ou algo melhor, Deus. Aí isso me lembra na fase que teve a crise, que eu comentei com vocês, que a gente também estava para perder nossa casa, como todos os americanos. Eu ficava, ai, Deus, me ajuda a salvar minha casa. Aí um dia eu soltei, eu falei, quer saber, isso ou algo melhor, Deus. Aí a gente encontrou essa casa, quase metade do preço da outra, muito maior, quase o dobro do tamanho. A gente adorou essa casa muito mais. E eu soube que a gente estava no caminho certo, quando no caminho... Depois que a gente viu essa casa, a gente estava voltando para lá. Aí eu ouvi o Greg falar assim no caminho, eu acho que eu gosto dessa casa mais do que a nossa. Daí eu falei, bom, é isso. Então a gente investiu nela para comprar ela antes que a outra fosse pro Beleléu. E no final a gente conseguiu, que é uma coisa que é impossível acontecer, né? Você comprar uma Sim, casa depois que você perde uma, porque o seu crédito vai pro Beleléu. Mas foi antes de aparecer o nosso crédito, a gente conseguiu dar entrada nessa daqui, que a gente adora muito mais do que a outra. Então, às vezes a gente está segurando demais numa coisa, que nem o Rafa tá falando, e Deus tem uma coisa tão melhor pra gente. Então, dá o let go gostoso. E, é aí que o Paulo fala. E e isso em tudo, né, Rafa? Que eu contei pra vocês a tudo. história que eu tava naquele relacionamento abusivo há tanto tempo. E eu, ai, Deus, me ajuda ele ver, ajuda não sei o que, ele não tá vendo os erros, olha o que ele tá fazendo comigo, não é certo, ele precisa entender. E nossa, aí chegou um dia que eu falei, quer saber? Isso é algo melhor, Deus. E daí eu conheci o Greg, em 3 meses a gente já tinha casado. Foi assim, muito fácil. As coisas foram muito. Eu falei, nossa, que diferença. Eu não preciso ficar rezando, pedindo e me matando para fazer dar certo. Foi super fluido. Então, aí é que a gente percebe que as coisas, assim, às vezes a gente está se apegando numa coisa que Deus tem algo tão melhor, mas a gente acha que Deus vai dar uma coisa pior. E isso também é um ego, a gente achar que sabe mais que Deus e que a gente vai saber Com mais da nossa certeza. felicidade do que Deus. Né? Eles falam, não, eu preciso ganhar na loteria, os anjos podem me ajudar a ganhar na loteria. Nossa, Deus quer que você faça o seu dinheiro de uma forma inusitada, provavelmente no seu propósito, algo que vai Tem a te comissão. algo que vai fazer você se sentir super bem com você, com a sua alma, com o seu espírito, com a sua encarnação, de que você está fazendo uma diferença. E pode vir aquela ideia maravilhosa que você fala, nossa, eu fiz uma diferença e o dinheiro fluiu. Exatamente isso. É quando a gente solta mesmo da necessidade do controle. E eu percebo isso, quando eu tô ansioso demais para que alguma coisa aconteça, ou eu tô achando que as coisas não estão acontecendo, chega uma hora que eu. Nossa, gente, que saco, parece que nada tá acontecendo. Daí eu quero saber, eu não quero mais saber disso. Aí Desencana. vem. Desencanei, não quero mais saber. Daí vem, daí o negócio acontece, vem um atrás do outro e flui, e o negócio começa a vir, simplesmente vem pra você, e quando você menos tá afim. Daí, tipo assim, nossa, agora que eu não quero mais, daí veio. Daí você percebe, então, na verdade, não é que Deus não estava me dando ou que os anjos não queriam me dar, mas é porque realmente estava bloqueando com a minha ansiedade, com a minha tensão, com o meu controle. Quanto mais você soltar, mais rápido as coisas vão acontecer. Às vezes, tem até os Abraham falam isso no livro do Pé Ser Atendido, que às vezes a raiva, ela não é um sentimento bom, mas ainda assim ela é melhor do que o sentimento da depressão, porque a raiva, ela consegue te impulsionar a você dar um basta numa situação que não tá mais legal para você. Então você chega e fala, não, chega, eu não aceito mais isso, eu estou de saco cheio, eu não quero mais saber da situação desse relacionamento, ou dessa amizade, ou desse lugar que eu tô frequentando. E aí o que acontece? Essa raiva, ela te impulsiona para você não aceitar mais aquilo que não tá certo, e você começa a ver as coisas acontecerem, porque você simplesmente
é abrir mão daquilo. Você não tá mais se forçando a se encaixar naquilo ou fazer com que aquilo venha pra você de uma forma espremida e morrendo de correr atrás. Você dá um basta mesmo, é o let it go gostoso do Paulo. E aí, e aí o negócio vem, as coisas acontecem. Às vezes a raiva ela é uma catapulta pra você. Ela não é um sentimento bom, mas ela é melhor que o sentimento de depressão, porque ela te impulsiona pra você dar um basta naquilo que você não quer mais. Muitas vezes nas canalizações os anjos vêm nas situações a raiva nem como uma raiva, mas como uma paixão por uma causa, o paixão por ver as coisas corretas. Índigo, por exemplo, né? A ira do índigo muitas vezes é uma paixão. Então eles ficam com Uhum. raiva, por exemplo, alguém que tem propósito com animais. Eles veem o animal ser maltratado, eles ficam com uma raiva muito grande, mas isso é uma paixão por defesa dos animais, paixão por proteger os animais. Então isso tem a ver com o propósito dele. Isso é legal que o Rafa está falando, porque vocês vão perceber que trabalhando com Deus, Deus tem a tendência a empurrar a gente para o nosso propósito. Então, Sim. começa a notar onde você fica com muita raiva. De repente, se você tem muita raiva de injustiça ou de governos corruptos, de repente você é um índigo que veio para fazer a diferença nessa área. Ver o que te dá muita raiva, aquilo é uma dica muito grande de qual é a sua missão na Terra, porque a nossa missão vem com uma paixão muito grande. E tudo aquilo que a gente Bem. faz com paixão, o dinheiro flui. Mesmo sem você pensar, você não tá nem pensando no dinheiro, você nem vê isso como um trabalho. Daqui a pouco você vê, nossa, isso tá rendendo mais do que o meu trabalho. De repente eu vou parar meu trabalho e vou fazer só isso. Então é algo que é uma paixão tão grande, não tem como o dinheiro não seguir a paixão. Porque a gente faz diferente do que você tá lá no escritório. Ai, que droga. Ai, não quero nem Sim. acordar hoje. Ai, que droga. Não tem como o dinheiro seguir isso. Porque o dinheiro é o que? É a provisão divina. Exatamente. Isso me lembra muito a história de uma professora que eu tive, de um curso holístico que eu fiz. E ela sempre gostou dessa parte de psicologia e essa parte emocional. E ela sempre ficava muito chocada. Ela falava no curso pra gente com as pessoas tendo problemas emocionais, aquelas pessoas que não tinham dinheiro, que não têm dinheiro para cuidar-se emocionalmente, mulheres desamparadas, homens com problemas com depressão profunda, que não têm condições financeiras de ter um cuidado psicológico, emocional particular. O que ela fez? Ela abriu uma ONG aqui numa cidade próxima de terapeutas para cuidar de pessoas com problemas emocionais. Daí lá ela tem tricoterapia, ela tem aulas de pintura, ela tem aulas com artesanato, ela tem tratamentos holísticos onde as pessoas conversam com os terapeutas, então eles dão um respaldo emocional muito grande. E para ela era muito doloroso ver as pessoas que precisavam de nutrimento emocional serem acolhidas com amor e não tinham lugares para ir. Ela criou esse lugar e a mulher ela bombou, ela deu entrevistas inteiras em São Paulo, ela é super renomada no país Que com isso que ela máximo isso. criou. Ela é uma referência, mas porque é um amor muito grande que ela tinha por aquilo e ela se sentia revoltada pelo governo, pela parte da política, não abrir um espaço para esse tipo de coisa, para dar essa assistência para as pessoas que não têm dinheiro e precisam disso. Então ela mesma foi, criou o negócio e bombou, mas ela não pensou no que ela ia ganhar com isso, ela estava pensando no bem-estar do outro. E ela é riquíssima, é milionária, e é um doce de pessoa. Então, esses exemplos a gente tem que se apegar. A Luísa Mel, que é a proteção em prol dos animais, assim, ela vai lá na Câmara lá de Brasília apontar o dedo na cara do político porque estão matando os animais. Então, assim, eu acho Verdade. lindo isso. E ela já fazia essa questão de defender a causa animal na TV com o Latte Show. Então, pesquisem a história da Luísa Mel, porque ela é índigo declarado e ela usa essa energia índigo dela com amor. Não é aquele índigo que caiu no ego por alguma razão e usa a agressividade negativamente falando para machucar ou para fazer alguma coisa, mas ela usa ali de uma forma De uma iluminada, forma ela é de liderança, né? cabalista, isso, de liderança. Então, esses dias ela já denunciou uma marca de chocolates aí que estava usando uma foto de um gatinho que tinha chumbinho, né? E tá escrito assim, ai, acho que lambi um chumbinho. A gente sabe que o chumbinho mata os gatos, né? E é uma marca super conceituada aqui no Brasil. Agora já foi todo mundo detonar a marca no Instagram, a marca removeu todos os negócios de propaganda que tinha um animalzinho com chumbinho na frente e se retrataram. Então, olha que legal, né? E ela é super próspera financeiramente, mas ela não tá pensando na grana, ela tá pensando nos animais. E é isso que a gente fica
é muito nítido isso nas entrevistas dela. Então, peguem esses exemplos de pessoas que lideram espiritualmente e com amor, e vocês vão ver como que a prosperidade ela vem assim de forma triplicada na vida daquelas pessoas, porque elas estão com uma razão espiritual, com uma razão de amor. Não é uma causa egóica, não é uma causa que tem interesses por trás, mas é um amor incondicional. E a gente sabe que Deus é amor. Então, não tem como não vir prosperidade para você se você faz o seu propósito, se você faz com amor. Exato. Busca saber, pensa nesse fim de semana. Às vezes a pessoa tá tão deprimida que ela nem sabe o que ela gosta, mas procura lembrar a sua infância. O que que você amava quando você era pequeno? Porque quando a gente é criança, a gente é tão autêntico, né? A gente é mais uma folha em branco e a gente ainda tá sendo manipulado pelo mundo. Então é mais fácil É, se você se lembrar de quando você era pequeno e o que você amava, qual era a sua paixão, o que que te deixava com muita raiva. E não olha para essa raiva como sendo algo ruim ou que você ainda precisa evoluir, mas olha isso como uma paixão. Então, ao invés de usar ela como ego, usa ela como a gasolina para você exercer o seu propósito. Porque aqui a gente está falando essa frase, ela está dizendo, na verdade, que a gente não precisa fazer nada. Mas deve ter alguma razão para a gente ter guiado por esse caminho, porque provavelmente Deus está querendo trazer a sua paixão para fora. Então, se você está sentindo uma paixão, uma vontade muito grande de fazer algo, durante o plano, faça, mesmo que você ache que não vai dar em nada. Teve tanta coisa que eu achei que não fosse dar em nada. 2010 me deu uma vontade louca de pintar. Eu nunca fiz aula de pintura nem nada. Eu comecei, deu vontade de pintar anjo. Quando eu pintava, vinha o nome do anjo, de quem que era. E daí começou a acontecer que eu pintei fadas. Nossa, eu vendi tanto quadro. E eu nunca fiz aula. E assim, a pessoa falava, nossa, tem um poder de cura esse quadro. Então eu nem sabia que ia dar em alguma coisa. O meu spray canalizei aquilo para mim. E o negócio começou a fluir. Só me deu uma vontade muito grande de fazer essas coisas, né? E você também. O que você estiver sentindo, uma vontade muito grande, aquilo é seu. E não tem como você se preocupar com competição, porque aquilo é único seu. Nunca se preocupe com competição. Não existe mais que suficiente para todo mundo. E mesmo que alguém conseguisse tirar clientes de vocês, como eu já falei, a história da empresa lá, vem outros, Deus dá mais do que em dobro se você não merecia aquilo, e ninguém merece mesmo, né? Ser roubado nem nada. E pensa nisso, sente as suas paixões, onde que te dá muita raiva, e que ali é uma dica do seu propósito. é verdade. E trabalhar no propósito não tem algo mais que te mostre Deus em ação dentro de você, como provedor da sua prosperidade limitada, do que você trabalhar no seu propósito. Porque quando você trabalha no seu propósito, as coisas simplesmente fluem. Tudo flui, tudo começa a acontecer. As coisas vêm para você. É ali que você percebe, nossa, Deus realmente provê tudo na minha vida. É, por mais que você ache que o seu propósito não vai te dar dinheiro ou que não está rendendo, ainda assim, insista no seu propósito, não desista da sua missão divina, da sua missão espiritual, porque com certeza isso vai te trazer prosperidade, senão você não teria ensinado isso antes de ser aqui na Terra. Você não ia ensinar uma coisa que não ia te trazer alegria em realizar. Entende? Deus não ia te dar um propósito se isso não fosse trazer evolução na sua encarnação. E você não tem que evoluir na sua encarnação através da pobreza. Muito pelo contrário. Deus trouxe você aqui já abençoado e positivamente bancado por Ele. Então não se preocupe, faça a sua missão espiritual e como a Livy disse, se você não tem um propósito, encontre um propósito que você possa se dedicar e o seu real propósito surge para você. Busque as formas de levar o planeta como você puder e com certeza você vai ser muito recompensado. Mas fazer isso sem barganhar, incondicionalmente. Tem que ser, porque não tem como ser a propósito ser algo que você não ame fazer, porque às vezes a pessoa fala, ai, meu propósito é esse, mas eu não gosto. Ué, então seu propósito não é esse. Porque, Não, exato. por que Deus ia botar você para fazer alguma coisa aqui que você não suporta fazer? E você não vai Exato. conseguir fazer direito. Então, às vezes a gente tem umas ideias tão tacanha das coisas, né? Ai, não, esse que é o meu propósito, eu não gosto, porque se eu paro, eu fico doente, que Deus me pune. Nossa, tá totalmente contrário, totalmente errado. Não é, não é. Verdade. Isso pode ser, o seu propósito é algo que você ama fazer. Enfim, Sim. tem aqui na página
99 do livro, tem um trecho extraído do The Wings as Eagles, que ele colocou aqui, que eu achei tão legal. Você lembra dessa parte? Que tem tudo a ver com a frase de hoje também. Tô vendo. Na página 99 do livro, está falando assim: há uma fonte de amor dentro de você. E dela flui a satisfação de tudo o que você vier a desejar. Olha que lindo. Há uma fonte de amor dentro de você, dela flui a satisfação de tudo o que vier a desejar. A luz da substância para transformar desejo em realidade. A fonte nunca seca. O seu funcionamento é eternamente perfeito. E a sua fonte de poder é o meu amor por você. Isso daqui é uma comunicação da consciência maior, né? Algum anjo, alguma coisa. A sua fonte de poder é o meu amor por você. Um amor tão grande que está além da compreensão humana. Então imagina só, se Deus está falando isso para você agora, que lindo. Que há uma fonte de amor dentro de você, dela flui a satisfação de tudo que você desejar. A luz da substância para transformar desejo em realidade. A fonte nunca seca. O seu funcionamento é eternamente perfeito. E a sua fonte de poder é o meu amor por você. Um amor tão grande que está além da compreensão humana. Então, às vezes, a gente não compreende esse tipo de amor. Porque talvez a gente, na visão tridimensional, a gente não consegue compreender isso com a nossa mente tridimensional. O fluxo da fonte é sem fim e sem limites. Você não vai, nesse momento, juntar-se comigo nessa corrente e eliminar todos os aspectos de falta em sua vida? Olha lá, eu pedindo para você meditar com ele. Venha comigo. Volte-se para o seu interior e sinta essa corrente de água viva e refrescante de suprimento infinito, até a sua taça transbordar. Não há vácuo no seu universo. Nada de deficiências, nenhuma limitação. Tudo está completamente preenchido para sempre. Olha só que lindo que é isso. Tá na página, vai mais longo que isso, mas achei esse início assim totalmente essencial com a frase de hoje. Muito. Lindíssimo. É o que a gente sempre está falando desde o começo do plano, né? Não importa como está a sua vida agora, não importa o que esteja acontecendo, Deus dentro de você está provendo, está suprindo ilimitadamente. Mesmo que você tente bloquear esse fluxo, ele é imbloqueável. Imbloqueável, não tem como você bloquear. A fonte está prosperando e fluindo, né? Isso foi o convite de Deus para você eliminar todos os aspectos e facetas de falta da sua vida e entrar em contato com o seu eu maior dentro de você, porque você e Deus são o mesmo ser, a mesma coisa, a mesma energia. Ele é causa e efeito. A gente tem que imaginar, tipo, aqueles momentos que a gente tá triste. Ai, será que Deus tá me ouvindo mesmo? Ai, acho que eu não acredito mais em Deus. Lembra desse trecho lindo que tá falando que é uma fonte de amor tão infinita que só quer te amar incondicionalmente, que às vezes a gente, na nossa mente, a gente não vai compreender um amor tão grande, mas mesmo assim ele tá ali. Você pode estar com raiva, pode xingar, pode falar que não acredita em Deus, mesmo assim ele tá ali te amando e mesmo assim ele tá te suprindo. Sim, sem julgamento, sem condenação, sem nada do tipo. E esse trecho final que eu acho lindo, que é assim, que são as perguntas que ele diz. Você pode entender agora que eu sou a fonte, o fluxo e a satisfação? Pode interpretar isso, neste momento, como a fonte, a causa e a consequência, ou seja, tudo é Deus. Deus está em tudo. É a fonte, a causa, a consequência, é a causa e efeito. Sempre, sempre tudo vai iniciar e terminar em Deus. Não tem outra maneira da gente se saciar, né, nesse mundo tridimensional, a não ser através do nosso Deus interior. E quando a gente tem essa consciência espiritual da abundância, a gente percebe um significado único para a vida, porque a sua vida passa a ter sentido. Não é simplesmente uma vida que você está vivendo aqui, só que estou aqui para viver. Não, você vive uma vida com significado. Isso é muito importante. Eu sempre falo isso, eu tava com tudo que eu queria material. Eu falei, nossa, que vazio, eu não quero sair daqui sem fazer uma diferença, sem deixar alguma coisa no mundo, sem fazer algo para alguém. E olha que legal que se a gente virar a página, tá dizendo assim: há algo entre mim e o seu mundo fenomenal.
é a sua consciência. O seu mundo espelha o que está na frente dele. Por esse motivo, o seu mundo reflete a sua consciência. Se você quisesse que em seu mundo fosse refletida a minha natureza de suficiência amorosa, ela deveria ser trazida para dentro da sua consciência. Mesmo que somente na margem externa, por assim dizer. Lá eu paro diante de seu mundo e a verdade é revelada. Nenhum bem pode ser retirado de você. Mas você não deve dirigir ou determinar o caminho, pois eu sou o caminho. Deixe-o em minhas mãos. Seja como uma criança, cheia de esperança, deixando seus pensamentos comigo. Não se preocupe e confie em mim, sem medo e me amando. Eu sou o caminho. É muito lindo assim, esse trecho, tem tudo a ver com essa frase. Então, para quem está com o livro, a página 99 e 100. Assim, vale o plano inteiro isso. Eu achei super Nossa, mágico encontrar isso hoje. com certeza, vale o plano inteiro. É tudo que ele diz nesse trecho aqui. É como se fossem todas as frases, as 10 frases, juntas num compilado num texto só. Verdade, e nem foi ele que escreveu, né? Vocês viram, foi uma canalização que ele extraiu do The Wings as Eagles, que são Sim, um asas, livro. asas como águias. Sim, é lindíssimo esse trecho, maravilhoso. É sempre importante estar lendo esse trechinho também todos os dias no decorrer do plano. E é legal que ele diz também, até quando você termina o plano da prosperidade, é bacana você olhar uma frase ou outra, dar uma meditada, uma pensada sobre ela, um dia sim, um dia não, ou todos os dias, se você gostar, para você sempre estar ali alimentando aquela consciência de prosperidade, porque ali percebe muito isso. O Brasil tem muita crença limitante. Talvez nos Tem, Estados Unidos seja tanto como aqui, mas o Brasil é uma crença limitante absurda. sim. E não é isso só no meio das pessoas que ainda não estão na consciência de abundância e que estão pobres financeiramente, mas até no meio de pessoas ricas, eu percebo isso, eu escuto crença limitante. Eu vejo claramente, nossa, isso é uma crença limitante absurda. E não tem como se chacoalhar a pessoa, fazer ela acordar, porque cada um tem o seu tempo. É igual o Verdade. John Randolph Price diz, não tente, agora que você descobriu a verdade, acordar todo mundo com a verdade, porque cada pessoa, cada ser tem o seu tempo aqui na Terra para aprender essa lição. E quando a gente faz o plano da prosperidade, como a nossa consciência está conectada com a consciência coletiva, automaticamente a sua consciência se eleva, a das pessoas ao seu redor começa a se elevar também. Você percebe as pessoas falando umas coisas que não são delas. Nossa, esse pensamento tem muito a ver com prosperidade espiritual. E ontem mesmo eu me peguei ouvindo isso de uma pessoa. Do nada, numa mesa, conversando, ela nem é uma pessoa assim super espiritualizada, mas eu vi ela falou umas coisas, uns princípios que, nossa, isso tem a ver com abundância espiritual. Mas é porque eu tô trabalhando isso em mim. Tá reclamando. Ela quer Tá com ciúmes, a cara dela de ciúmes. Aparecida. Dona Aparecida. A cara dela. Cara de Tá com ciúme. É ciúmes. me arranhar Olha toda. lá. A orelhinha dela pra trás. Tá com ciúme, só tô Boladona. Tá bolada. boladona. E me puxa, ela tava mordendo meu vestido. E puxa, e me se esfrega na minha perna e morde meu dedão. Tá doida. Agora ela dorme. Então, Ai, a eu gente amo. percebe isso, que às vezes a gente fala, ai, como é que eu vou mostrar essas coisas pra minha mãe, pro meu pai, sei lá, pra quem vive com a gente. Às vezes você não precisa, só trabalha em você, que as pessoas que a gente tá ligada, elas vão ser atingidas e outras pessoas vão sintonizar com você, pessoas talvez que você nem conheça num outro país, vão estar naquela sintonia junto com você também. Porque da mesma forma que a gente vai pegando a sintonia negativa, a gente vai estar emitindo aqui uma sintonia super positiva, né? Que ontem a gente estava falando assim, porque mas eu não sou de igreja, blá blá, porque a gente falou um pouco das frases da Bíblia, mas mesmo assim, principalmente no Brasil, tem muito da consciência, mesmo se a pessoa não foi criada na igreja, esses conceitos estão no inconsciente coletivo. Por isso que é importante a gente colocando essas frases, tem no livro, a Zezinha colocou outra super legal, um outro salmo lá de prosperidade, porque a gente tá, tipo, rebatendo na mesma moeda, né? Se tem alguma frase lá da Bíblia
que fala que foi mal interpretada, porque ele explica aqui que foi mal traduzida, dizendo que a gente tem que ser pobre, ou sei lá. Tem várias outras que rebatem isso, falando exatamente o oposto. Então vamos por esse caminho, focar nisso, porque a gente está mostrando para vocês todo dia aqui como que é milagroso e como as pessoas estão manifestando dinheiro. E tá vindo do nada assim, tá vindo de lugares Sim, que a gente não tá esperando. E milagres estão acontecendo o tempo todo. Tipo esse chuchuquinho aqui, ó. Apareceu no meio do plano. é verdade, ela apareceu no meio do plano. É verdade. E os milagres, eles acontecem a todo momento, eles são instantâneos. Existem milagres. A Louise Hay falava isso. Ah, não, a Louise Hay também, mas eu também vi isso a Doreen falar muito isso, Doreen Virtue, falando que os milagres estão em todos os lugares. Em todos os lugares, milagres estão acontecendo. E eles podem acontecer na nossa vida também. É só um estado de permissão, de consciência. A carinha dela. É. Então, eu acabo Nossa, esquecendo de trazer. Eu tenho 2 baralhos de prosperidade também. 3, na verdade, porque tem o da Doreen também. Vou começar a trazer as cartinhas também, porque tem uns ensinamentos legais que podem acrescentar. sim. Aqui no Brasil tem um que é do Deepak Chopra, que eu gosto muito desse que eu trouxe hoje, que é o Criando Prosperidade, Manifestando Prosperidade, algo Ele assim. é em E é de português. frase, é em português. Esse é em português. E ele é cheio de frases de prosperidade, por exemplo. Tem uma que é super bacana, Ah, que legal. é eu posso transformar toda a minha vida. O universo é uma estrutura intacta e contínua, dentro da qual eu posso criar e definir o meu destino. Ou seja, não importa se você nasceu numa família pobre, numa consciência de falta, de pobreza, você pode mudar o seu destino e se conectar com a sua mudança divina a qualquer momento. A gente está construindo o nosso futuro. Então, não aceitem condições que não são abundância divina. Não aceite condições que são diferentes do seu eu divino, porque não é porque você nasceu numa família assim que você vai ter que morrer assim. Muito pelo contrário. Você pode mudar isso a qualquer momento. Isso. Ah, tem tanta história, né? Legal. Lembra aquele cantor, o Axl Rose? Não foi ele que foi encontrado na lata do lixo? Ficou famoso? Ah, eu não sei dessa história, Acho que foi ele mas que encontraram ele na lata do lixo. E, mas eu. Exato, então, você viu onde a é, pessoa chegou. e daí tem muita Muito gente que se famosa. passasse por isso Carrie. ia passar o resto da vida. Ah, então, eu tinha colocado umas frases lá, mas não salvou. De outros autores, agora não vou lembrar o nome dos autores, depois eu dou para vocês. Um é falando que vitimização afasta a prosperidade. E a outra frase era dizendo. Agora ela fugiu. Ah, não, que se a gente critica rico também, a gente está dizendo para o universo que a gente não quer se juntar a eles. Então, essas são 2 coisas que a gente precisa ficar atento. Não fica criticando o rico e não fica se vitimizando, porque tudo isso afasta a prosperidade de você. Acabou não salvando Com lá, certeza. eu tinha colocado essa. Aí travou e eu não consegui, mas consegui lembrar, que bom. Nossa, isso de criticar rico é verdade mesmo. Até no livro do Os Segredos da Mente Milionária, o autor, o escritor, ele fala isso. Para você ter essa consciência, né, ainda de que algumas pessoas têm essa consciência de que os ricos são maus, que os ricos são arrogantes, mas se você está negando os ricos, você está negando a riqueza também. Você nunca, como é que você pode se tornar aquilo que você renega? É impossível. É impossível. Então Então, não é e, legal e nem assim, endeusar eles também, porque, sim, não, porque eles são mas especiais, porque não sei o que, eles são pessoas normais. E você pode, sabe, então você tá botando eles muito distante, se você acha que eles são piores que você, se você acha que eles são melhores, aí você tá endeusando pessoas sim. ricas. E assim, pessoas desonestas, corruptas, gente, isso tem não só no meio de pessoas ricas, mas pessoas pobres também. Isso aí esse defeito, essa não qualidade, ela não pertence somente às pessoas ricas, mas isso aí tá dentro até de todas as classes sociais, não é só os ricos, não. Então é uma questão de caráter, não é uma questão de nível social. Exato, exato. Então, É que às vezes a gente vê mais quando a pessoa tem mais dinheiro porque ela tem mais poder, então a gente vai conseguir, ela vai conseguir sim, fazer mais coisas, a gente vai notar mais o caráter dela, mas isso não quer dizer que todos são maus.
E também todos não são Exato. bons, e a mesma coisa você vai encontrar com classe média, com classe pobre. Nossa, tem Com muita gente certeza. que é pobre, isso eu notei, aí você dá poder para aquela pessoa, começa a fazer dinheiro, vira completamente uma pessoa super ruim. Aí você percebe quem a pessoa era, porque era tudo boazinha Sim, quando tava precisando. Depois que sobe, com às vezes certeza. não tem. Eu tive que me desfazer de algumas amizades, que quando não tinha era uma pessoa, quando começou a ter, ficou completamente diferente, que não teve como continuar. Então, lembra disso, é um caráter de cada um, né? Com certeza. É como o T. Harv Eker fala no livro da Mente Milionária, que o dinheiro só vai te dar a oportunidade de ser mais aquilo que você já é. Se você já é uma pessoa generosa, você é mais generoso. Se você já é egoísta ou mal, você vai ser mais disso ainda. Ele só vai salientar o que você já é. Ele não vai transformar você em alguma coisa. Verdade. E hoje é dia de petição. É Então, verdade. a gente encerrando aqui, eu vou fazer um outro rapidinho para não misturar as bolas. Não faz parte do plano da prosperidade, é só uma ferramenta espiritual que eu já uso já há muitos anos e sempre funcionou para mim, que é uma forma da gente se conectar com os mestres e anjos tal, que ajudaram a gente a escolher nosso propósito nessa encarnação, as lições que a gente precisava passar antes de nascer. Então é uma oportunidade de você mandar uma cartinha para eles e falar, ó, tô passando isso, aquilo, quero uma oportunidade com isso, ajuda para aquilo, para eles reverem como é que você está indo. Eu gosto muito de fazer para transmutação kármica. Então, se eu estou sentindo que eu estou com um karma uma determinada área, então eu peço para aprender aquilo no amor, no serviço, tal, e balancear aquele karma de outra forma, de uma forma dármica. Então começa a vir oportunidades de eu ajudar pessoas para eu me tocar. Nossa, eu também já fiz isso, eu não tinha me tocado. Entendeu? Porque o karma, na verdade, não é uma punição, mas tudo aquilo que a gente dá, volta. Mas isso é ótimo também, porque se você dá coisas boas, volta para você multiplicado. Então é uma forma só da Sim. gente perceber. Às vezes a gente não percebe, por exemplo, que você está machucando alguém. Até alguém fazer aquilo com você. Daí fala, poxa, eu já fiz isso com fulano, fulano, fulano. E agora eu me toquei, como aquilo dói. Né? Então é só uma oportunidade da gente melhorar. Então não fica achando que você tem que pastar, que isso não é verdade. O dia que você aprender a lição, você não precisa passar mais, porque nada mais é do que uma oportunidade de você aprender aquilo. E você pode transmutar isso com serviço, cria dharma, cria pontos, ponto no céu. Tijolinhos no céu. E, então é só isso. Então eu fiz um outline super fácil, super simples, para o pessoal não ficar lá horas. Então vai ser mais simples. Então daqui uns 20 minutinhos eu volto. Se o Rafa quiser participar. E, Claro, participo e daí super. eu mostro para vocês como é que funciona. E aí, se vocês quiserem fazer, vocês fazem também. Quer comentar mais alguma coisa hoje? Tá bom. Isso, dia de Não, conselheiro. não, tá ok. A Elione tinha Acho que só tem uma pedido para pessoa. você mostrar o baralho. Isso, eu vou pegar a caixinha pra você. Quem que pediu mesmo? Aí foi a Foi Elione. a Elione. É o Peraí, Eli, amor, a rapidinho, pegar a Elione. caixinha pra você ver. Isso. Peraí. Aí vocês voltam aqui com a gente. Vamos ver que tem mais pergunta aqui. Ele também pode Aqui, é pôr esse baralho. uma foto, talvez, né? Onde você comprou, Rafa? Eu comprei na Lojas Americanas, no site. Ah, no site da loja É de Pak americana. Chopra. Criando Sucesso e Dinheiro. Esse é o nome. Viram? A Adri também tá aqui. Todo mundo tá aqui Ah, hoje. Adri Duque. Sabadão, Nunca vou tá esquecer da rosa que ela trouxe pra gente, lá em São Paulo. no encontro dos Fofa. angelistas. Então tá bom, então daqui a pouco, daqui uns 15 minutinhos, eu e o Rafa voltamos com a petição, pra não misturar as bolas, daí depois eu posto tudo lá no Isso, para explicar a YouTube. petição. Então, um beijão, gratidão por estarem aqui. Amanhã a gente volta com a frase Um número beijo. 18. Amo vocês. Angel Joe. Blessings.